Olá, aqui é a Helga. Meu novo canal chama-se Limes Germânicos e mais de uma pessoa já me perguntou: mas que diabos é Limes Germânicos? Por que não colocaste um nome mais fácil de memorizar? Um nome que tivesse mais a ver com as lutas que você vai travar aí nesse canal, com as denúncias que vai fazer? Por que um nome desse tão estranho? Limes germânicos, inclusive difícil de pronunciar. Gente, limes germânicos é muito fácil. Limes vem de limite, ou melhor, o contrário, limite vem de limes, limes de limite, e germânico significa que estava ali, era a fronteira do Império Romano com a área da qual vinham as tribos germânicas, os bárbaros. Então, por que resolvi escolher este nome para o meu canal? Por causa do conceito filosófico que está de trás e que eu vou trazer depois. Agora quero mostrar unicamente o conceito cultural, histórico, e trago aqui para mostrá-lo, físico também, e trago aqui para mostrá-lo um artigo que eu encontrei na Deutsche Welle. A Deutsche Welle é a televisão alemã, que tem uma área de desenvolvimento cultural, de informação cultural muito interessante e da qual eu gosto bastante. E eu encontrei aqui esse artigo, que não é longo, da Deutsche Welle sobre o limes germânico. Então vamos ver o que é. Limes, mais que um muro fronteiriço romano. A linha de defesa romana contra as tribos germânicas, isto é, as tribos bárbaras, chamada limes, estendia-se ao longo do rio Rin. Agora, a parte histórica da fronteira romana poder-se-ia converter em um lugar, um sítio, um site de patrimônio da humanidade. Esse artigo não é muito novo, é bastante antigo já, porque, como verão no pequeno filmezinho também da Deutsche Welle, que eu deixarei no final, em 2005, isto aqui, o Limes Germânicos, transformou-se passou a ser patrimônio da humanidade. Então, este artigo será de antes de 2005. Vejamos o que tem aqui, essa fotografia. O templo da cidade de Xanten foi o segundo maior edifício da antiga cidade de Colônia Ulpia Traiana. A parte histórica da fronteira de defesa romana em Germânia Inferior tinha uma longitude de 385 quilômetros. Esse setor do Limes, isto é, daquela fronteira do limite, era também conhecido como Limes úmido. Desde o século XIX a.C. Desde o ano 19 a.C. até o ano de 430 d.C., empaliçadas, trincheiras, muros, torres de vigilância e até 30.000 legionários asseguraram o movimento de mercadorias e pessoas ao longo da margem esquerda do rio Rin e ainda mais além das fronteiras do Império. A parte germânica inferior do Limes estendia-se desde a atual cidade de Bad Breisig, na Renânia-Palatinado, passando por Neuss, na Renânia do Norte, Westfália, até Katwijk, nos Países Baixos, ou Holanda, perto da desembocadura do rio Rin. Em Xanten também encontra-se o anfiteatro que se utilizou para grandes eventos públicos como lutas de gladiadores e caça de animais. Um lugar para fazer carreira militar. Limes era a fronteira melhor custodiada, melhor guardada do Império Romano. Servir nessa zona era como uma carta de apresentação para os soldados. De fato, aí vários militares faziam carreira antes de seu regresso a Roma. Esse era um ponto central para todo o exército romano, disse a Deutsche Welle Steve Bodecker, comissionado do Limes, do estado de Renânia do Norte, na Westfália. Renânia do Norte, Westfália. Cidades como Colônia, Bonn, Xanten, Neuss, Kalkar e Kleve se encontravam entre os lugares mais importantes para os romanos.
As tropas auxiliares acampavam em Kleve. Os ginetes estavam em Krefeld. Havia um acampamento de legionários em Bonn e o centro de comando militar estava situado em Colônia. Em Neuss e em Bonn, as ruas, as avenidas, as vias dos campamentos de legionários ainda são visíveis hoje na paisagem urbana. Então aqui, ó, esse é o Limes, né? O percurso do Limes ao longo do rio Rin. O percurso do Limes ao longo do rio Rin. Os estados alemães de Renânia do Norte, Westfália e Renânia-Palatinado, sob a liderança dos Países Baixos da Holanda, querem agora que Limes, da zona germânica inferior da época romana, se inclua na lista do Patrimônio da Humanidade. O pedido se apresentará na Unesco em Paris no dia 9 de janeiro. Bom, daquele ano de 2005, imagino, ou 2004. A decisão poderia tomar-se em julho de 2021. Nossa, gente, olha, estamos em 2020. Mas já verão no filmezinho ao final, repito, que já é Patrimônio da Humanidade. As possibilidades são boas, já que Limes úmido é a peça de união entre duas fronteiras romanas que já são patrimônio da humanidade. Na Inglaterra, Muralha de Adriano e Muralha Antonina, e na Alemanha, Limes Germano-Rética Superior, que começa no sul de Bonn e tem 550 quilômetros de longitude, chega até Ratisbona. O Limes Germano-Rética Superior é a parte mais longa da muralha fronteiriça romana e desde 2005 é Patrimônio da Humanidade da Unesco. Bom, na verdade, então, eu estava equivocada. É essa parte que é Patrimônio da Humanidade desde 2005. E o artigo aqui refere-se a outra parte, que poderia chegar a ser Patrimônio da Humanidade em 2021. O artigo, sinceramente, não sei de que ano é. Talvez ao final encontremos a data do artigo. Novos descobrimentos. Segundo Steve Bodecker, graças à arqueologia de fotografia aérea, estão se descobrindo a miúde novos lugares que antes não faziam parte do Limes. Devido a que os romanos sempre construíram seus acampamentos utilizando o mesmo padrão, os projetos de terreno podem ser facilmente vistos desde o ar. Desse modo, sabemos imediatamente que esse é um acampamento romano, agrega, adiciona, diz ainda o arqueólogo. Também podem se ver desde o ar imagem de um acampamento romano na antiga zona da Germânia Inferior. Atualmente, alberga ou acolhe uma estação de história natural. Isso aqui. Em 2012, encontrou-se cerca de Wesel um campo de treinamento no qual se tinham exercitado os soldados romanos e perto de Calcar descobriram-se os restos de um acampamento de cavalaria. Os arqueólogos puderam, inclusive, ver nas fotografias que o rio Rin tinha arrastado um pedaço do acampamento durante uma inundação. Colônia Cláudia Ara Agripinesium chamava-se a sede do governador da região da Germânia Inferior. O pretório, na foto, era sua residência. A condição de patrimônio da humanidade do Limes, da zona germânica inferior, não somente preocupa os arqueólogos e investigadores da antiguidade. A experiência demonstra que a inclusão oficial na lista da Unesco também leva um impulso ao turismo, e cidades como Calcar, Kleve ou Krefeld também poderiam celebrar suas raízes romanas. E aqui está. Esse é o Limes Germânicos. Nome do meu canal, porque traz essa ideia de limite, de uma civilização que se defende da barbárie. E eu vejo isso. Um canal como o meu, o que tenta é defender a civilização ocidental, defender nossos valores, diante de um barbarismo que está aí fora, que é essa nova igreja, a barbárie da nova igreja, a barbárie de toda essa nova ordem mundial que derruba os nossos valores e traz coisas absurdas com as quais nós jamais poderemos
conviver, que são essa ideologia de gênero, a guerra entre os sexos, todos esses absurdos que estão aí. Essa fraternidade universal absurda que essa nova igreja está trazendo, todas essas ideias que negam os pilares da nossa civilização ocidental, que foram construídas sobre o Império Romano, o direito romano do Império, a filosofia da Grécia Antiga, a filosofia grega, e o cristianismo, os 3 pilares da civilização ocidental. E o meu canal, eu quero que seja isso, um muro fronteiriço, um limes, um limite de defesa desses valores cristãos nossos, como o fizeram os romanos, parando, limitando a entrada dos bárbaros em seu território, defendendo assim seus valores, suas leis, suas regras, seu modo de vida. Fiquem agora com o pequeno filme que eu trouxe, que na verdade não corresponde a esta parte do Limes, que ainda pretende tornar-se patrimônio da humanidade em 2021, mas corresponde a uma outra parte do Limes, que é muito grande e que já desde 2005 é patrimônio da humanidade. Vejam aqui a data deste artigo. Está posta aqui, eu não tinha visto. Data 8 de janeiro de 2020. O artigo é de 8 de janeiro de 2020. Agora entendo porque diz que para 2021 poderia ser já essa área reconhecida como patrimônio da humanidade. Nada mais, até meu próximo vídeo. Wooden stockades and stone watchtowers. For some 150 years they secured the frontier between the Roman Empire and the Germanic tribes. The border fort was built in the 2nd century AD. The reconstructed Zeilburg fort by Bad Homburg was part of the fortifications. Some 600 Roman soldiers are thought to have been stationed here. The fort's buildings were nearly completely destroyed at the end of Roman rule. The extensive reconstruction of the entire complex began in the 19th century. Numerous relics from antiquity give an insight into everyday life along the Upper Germanic lines. These Roman frontiers have been listed as a UNESCO World Heritage Site since 2005.